Meus amigos, sejam bem-vindos à aula 8 dessa playlist sobre quadrado de Pearson. Hoje trataremos de um recurso que se chama espaço de reserva. Ele viabiliza a formulação de ração completa usando o quadrado de Pearson. Uma ração em que a gente pode inserir vários ingredientes para atender a vários nutrientes. Então vamos resolver o exercício 9 para a gente entender certinho o que é o espaço de reserva. Considere, primeiro, os ingredientes e aditivos que estão na tabela 1. Nós temos o milho, farelo de soja, óleo de soja, calcário calcítico, fosfato bicálcico, sal comum, DL-metionina, L-lisina e um premix para ser incluso em 4 kg por tonelada. E nós iremos atender a exigência dos nutrientes: energia metabolizável, proteína bruta, fósforo disponível, cálcio, sódio, lisina digestível e metionina mais cistina digestível. Para cada ingrediente eu apresento a composição desses nutrientes na matéria natural. Aqui eu gostaria de comentar mais uma vez que eu não vou detalhar o aspecto da formulação de ração aplicada nesse momento. Em oportunidades futuras no canal, nós trataremos de formulação direcionada às espécies. Então, são aqueles ingredientes e aditivos com a composição apresentada na tabela 1 e exigência nutricional já trago pronta. 22% de proteína bruta, 0,90% de cálcio, 0,45% de fósforo disponível, 0,20% de sódio, 2.950 kcal por quilo de energia metabolizável, 0,90% de metionina mais cistina digestível e 1,25% de lisina digestível. O premix, para suprir a exigência de vitaminas e microminerais e aditivos, para ser incluso conforme o fabricante recomenda, em 4 kg por tonelada. E aqui, item D. Deixar um espaço de reserva de 7,1%. Para que serve esse espaço? É nele que nós vamos incorporar ingredientes e aditivos para atender a exigência da maioria dos nutrientes. Pois, o procedimento com o espaço de reserva, nós balanceamos um nutriente utilizando ou o quadrado de Pearson, que vai ser o caso nessa aula, ou um método algébrico, utilizando 2 ingredientes, e depois nós utilizamos esse espaço previamente reservado para balancear os demais nutrientes. 2 detalhes importantes. Primeiro, o espaço de reserva não é uma técnica exclusiva do quadrado de Pearson. Não. Nós vamos utilizar o quadrado de Pearson só num primeiro momento e depois nós vamos preenchendo o espaço de reserva utilizando a álgebra simples. Mas essa técnica pode ser utilizada associada a outras metodologias. Depois, para você determinar o espaço de reserva, é necessária experiência na área em que você está formulando. Você precisa ter um conhecimento prévio de aproximadamente que espaço você necessitará para colocar ingredientes e aditivos e atender à exigência nutricional da categoria que você vai alimentar. Então esse é um ponto importante e que eu não consigo te dar uma solução fácil, pois é necessário ter experiência na área em que se está formulando. Então vamos organizar nossas ideias aqui um pouco melhor. Então imagine a ração que vai totalizar 100%. Nós temos um espaço que nós reservamos de 7,1% e nós deixamos em aberto 92,9%. Nesse espaço de 92,9%, nós iremos balancear a proteína bruta usando os ingredientes milho e farelo de soja. A proteína foi escolhida porque ela é fornecida somente por 2 ingredientes, justamente o milho e o farelo de soja. Olha só, eu vou tentar explicar melhor. Eu voltei aqui para a tabela 1, que tem a composição nutricional dos ingredientes e aditivos que nós utilizaremos, e perceba, a proteína bruta
é o único nutriente que só é fornecido por 2 ingredientes, o milho e o farelo de soja. Os demais nutrientes é por 3 ou mais. Verifique a energia. Além do milho e farelo de soja, o óleo também fornece energia. Fósforo disponível. Além do milho e farelo de soja, o fosfato bicálcico fornece fósforo. E assim por diante. É por isso que nessa primeira etapa nós utilizaremos milho e farelo de soja para balancear a proteína bruta. Voltando aqui para o nosso esqueminha. Depois de balanceada a proteína bruta, nós iremos incorporar os demais ingredientes e aditivos no espaço de reserva para suprir eventual déficit que ainda possa existir na fórmula. Então vamos iniciar pela proteína bruta, utilizando milho e farelo de soja em um espaço de 92,9%. Como nós sabemos, o quadrado de Pearson só formula em 100%. Os 2 ingredientes devem preencher totalmente a mistura. Então, a exigência de 22% é num espaço de 92,9% e 100% de espaço. A exigência é de 23,68% aproximadamente. Esse é o valor que vai no centro do quadrado de Pearson, 23,68%. À esquerda, os ingredientes milho e farelo de soja, com a sua respectiva composição nutricional. Depois nós procedemos o módulo da subtração da exigência nutricional com a composição nutricional nas diagonais e obtemos aproximadamente 21,32 partes de milho e 15,68 partes de farelo de soja, que totaliza 37 partes. Não deixe de verificar que o total das partes 37 coincide com a diferença da composição nutricional entre os 2 ingredientes, ou seja, 45 menos 8 é igual a 37. Esse é o indicativo de que o quadrado de Pearson foi aplicado corretamente. Nós desejamos milho e farelo de soja num espaço de 92,9%. Então, calculando isso de forma direta, nós obtemos milho 53,53% e farelo de soja 39,37%. Olha só, vamos voltar aqui para o nosso esqueminha para ver o que a gente tem até o momento. Já preenchemos o 92,9% com milho e farelo de soja. E a exigência de proteína está suprida. Eu confiro o atendimento da exigência, já nesse total de 92,9%, está ali 22% de proteína, que é exatamente a exigência. O que a gente precisa agora é começar a preencher o espaço de reserva para atender os demais nutrientes. Vamos lá. Eu vou começar balanceando a energia metabolizável. Nós poderíamos começar por outro nutriente. A única exigência que nós temos, o balanceamento do fósforo, deve ocorrer primeiro do que o do cálcio. Nós iremos entender o porquê disso em breve. Então vamos lá. Energia metabolizável. Primeiro, nós temos que verificar o quanto que o milho e o farelo de soja contribuem em energia metabolizável, pois são eles os ingredientes que já fazem parte da fórmula. Nós calculamos isso de forma bem fácil, basta multiplicar a quantidade de milho pelo teor de energia do milho, 3.380. Essa informação eu extraí da tabela 1, mais a quantidade que entra de farelo de soja, que multiplica 2.250, que é a energia metabolizável do farelo de soja, também constante da tabela 1. Resultado, aproximadamente 2.695 quilocalorias de energia metabolizável por quilo de ração. Em seguida, nós verificamos se há déficit. Vamos ver. A exigência de 2.950, menos o que nós já temos, 2.695.
Há, portanto, um déficit de aproximadamente 255 quilocalorias por quilo. Para suprir esse déficit, nós utilizaremos o óleo de soja, que tem 8.790 quilocalorias de energia por quilo. Se a nossa ração fosse com 100% de óleo de soja, esse seria o teor energético. Contudo, nós precisamos somente de 255 quilocalorias por quilo. E para suprir esse déficit, 2,89% de óleo aproximadamente. Aquele mesmo raciocínio e sequência de cálculos que nós efetuamos para energia metabolizável deve ser feita para os demais nutrientes. Vamos balancear agora o fósforo disponível. Eu havia dito que o fósforo deve vir primeiro que o cálcio. Eu vou trazer novamente a tabela 1 para te mostrar o motivo disso. Está aqui a tabela 1. Vamos observar. Para suprir o déficit de fósforo, nós utilizaremos o fosfato bicálcico. E o fosfato bicálcico também fornece cálcio. Com isso, na hora de calcular a quantidade de cálcio da ração, além do milho e do farelo de soja, nós teremos que computar a contribuição também do fosfato bicálcico. Por isso, necessariamente nós devemos balancear o fósforo primeiro, pois aí sim nós iremos incluir o fosfato bicálcico e essa quantidade de fosfato bicálcico irá entrar no cálculo da quantidade de cálcio. Então vamos balancear o fósforo. A contribuição do milho e do farelo de soja é o primeiro passo e é de aproximadamente 0,11%. Há um déficit, pois a exigência é de 0,45%, então há um déficit de aproximadamente 0,34%, que a gente supre, incluindo fosfato bicálcico. Nesse caso, na dose, de 1,83%. Uma vez balanceado o fósforo, agora podemos balancear o cálcio. E quem contribui com cálcio é o milho, o farelo de soja e o fosfato bicálcico. Então, por enquanto, a nossa mistura tem 0,56% de cálcio. Como um segundo passo, é verificar se há déficit. E sim há, pois a exigência é de 0,90%. Esse déficit deve ser suprido pela inclusão de calcário calcítico, que é o ingrediente que nós temos disponível como fonte de cálcio. A quantidade a ser inclusa é de 0,89% aproximadamente. Vamos observar aqui o nosso esqueminha para identificarmos o que nós já temos até o momento. Então, milho e farelo de soja, que preenchem aquele espaço de 92,9%, e nós havíamos reservado 7,1%, que já foi preenchido com óleo de soja, fosfato bicálcico e calcário calcítico. Ainda nos resta de espaço 1,4748%. E nós ainda precisamos balancear o sódio, a lisina digestível e a metionina mais cistina digestível, além de incluir o premix, na dose recomendada pelo fabricante. Olha só para o sódio. Nós verificamos a contribuição do milho e do farelo de soja. Em seguida, nós constatamos que há um déficit, pois a exigência é de 0,20, e nós suprimos esse déficit com o sal comum. Resultado final, 0,4570%. O mesmo procedimento para a lisina digestível. Resultado final, 0,1781% de inclusão de lisina sintética e igualzinho para metionina mais cistina. Resultado, 0,2925% de DL-metionina sintética. Nesse momento, nós temos a fórmula pronta, com milho e farelo de soja e os demais ingredientes e aditivos preenchendo o espaço de reserva. Perceba que o premix já foi incluso em 0,4%, o que equivale a 4 kg por tonelada. Se você tem dúvida em relação a isso,
procure a aula sobre unidades relativas na playlist Introdução à Formulação de Ração. Lá eu ensino como proceder a esse tipo de transformação. Olha só que interessante. Sobrou um espaço de 0,1472%. Que alternativas nós temos, então, nesse momento? Primeiro, readequar o espaço, né? Então, poderíamos, por exemplo, trabalhar agora com 7% de espaço ao invés de 7,1% e formular tudo novamente. É uma forma bem trabalhosa, pois iria exigir os cálculos todos novamente. Outra alternativa é pegarmos o que sobrou do espaço de reserva e acrescentarmos de milho. É o que eu estou fazendo, verifique em vermelho no slide. Então, o milho passaria de 53,5270 para 53,6742. É uma alteração pequena, que altera minimamente a composição nutricional e faz a nossa fórmula fechar 100%. Olha só como ficaria a fórmula dessa maneira, então, já organizada numa tabela. O procedimento foi todo elaborado na matéria natural, pois nós só utilizamos ingredientes secos. Então já está aí a fórmula da maneira como ela vai ser misturada na fábrica de ração. Eu tenho primeiro a fórmula em 99,85 quilos de matéria natural, é aquela fórmula ainda sobrando espaço. E na última coluna eu apresento a fórmula com o espaço já acrescido no milho. Aí a fórmula fecha 100%. Agora eu apresento a composição nutricional. Verifique que a fórmula em percentual, que eu apresento na última coluna da tabela, tem valores um pouquinho superiores ao da exigência. Isso aconteceu porque o espaço que sobrou nós incorporamos no milho. Agora, nessa tabela, eu trago ainda uma terceira alternativa para lidarmos com esse espaço de reserva. Deixa eu recapitular com vocês. A primeira alternativa era estabelecer um novo espaço de reserva e formular tudo novamente. A segunda alternativa era pegar esse espaço que sobrou e acrescentar no milho, só que isso gera uma alteração de composição nutricional. E essa terceira alternativa é incluir um ingrediente inerte, que é um ingrediente que não é absorvido, que não interfere na fisiologia normal do trato digestório e nem em um outro sistema do animal. A ideia do inerte é que, da mesma forma que ele é ingerido, ele será excretado sem interferir em absolutamente nada no animal. Um exemplo de inerte é o caulin. Então, nesse caso, esse ingrediente é utilizado para preencher o espaço e não há alteração nenhuma da composição nutricional da fórmula. E assim nós finalizamos mais essa aula. Eu te agradeço pela atenção e nós nos encontramos em breve.